Boa noite. Boa noite. Israel intensifica bombardeios em Gaza e território fica sem energia elétrica. Quem mora no Brasil e tem parentes na região do conflito vive dias dramáticos. Com os resultados fracos da economia, comércio já demite e não deve contratar temporários. E a indústria vive dias de medo da falta d'água. Empresas contratam caminhões-pipa para manter produção. Metrô vai funcionar até mais tarde em dias de jogos de futebol. Guerra no Oriente Médio. Israel intensifica os bombardeios sobre Gaza e o território fica sem energia elétrica. A OLP, Organização para a Libertação da Palestina, anuncia trégua de 24 horas. Mas o grupo radical Hamas nega o cessar-fogo. Uma bomba atingiu a única central elétrica de Gaza e provocou incêndio nos tanques de combustível da estação que fornecia 2/3 das necessidades de energia do território. Aviões israelenses também dispararam um míssil contra a casa do líder do Hamas em Gaza, Ismail Haniyeh, número 2 do grupo, atrás do líder principal, Khaled Meshal, que vive no Catar. Não havia ninguém no prédio que ficou destruído. O Hamas disparou diversos foguetes desde Gaza para o sul e o centro de Israel, incluindo a área de Tel Aviv. O sistema antimísseis interceptou a maioria deles e não houve vítimas. Os bombardeios por ar, mar e terra foram os mais pesados desde que a operação de Israel começou há 3 semanas, como resposta aos disparos de foguetes do Hamas. Os ataques se intensificaram após as mortes de 10 soldados israelenses em ataques de militantes que cruzaram a fronteira. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu alertou a população sobre um longo conflito e ressaltou que o objetivo é destruir o sistema de túneis construídos pelo Hamas por debaixo da fronteira para infiltrar armas e militantes em Israel. No Irã, o líder supremo Ayatollah Ali Khamenei convocou o mundo islâmico a armar os palestinos. Na Cisjordânia, o secretário-geral da OLP, Yasser Abed Rabo, anunciou pela televisão que a autoridade palestina, a Jihad Islâmica e o Hamas estavam dispostos a cumprir uma nova trégua humanitária de 24 horas. Mas logo em seguida, o porta-voz do Hamas negou que houvesse um acordo. Integrantes das comunidades judaica e palestina de São Paulo sentem os horrores do conflito no Oriente Médio. A quilômetros de distância dos bombardeios, elas lamentam as mortes e sonham com um futuro de paz na região. À medida que os conflitos entre Israel e o grupo radical Hamas se intensificam, cresce também a preocupação de Salomão e Dona Radassa. Eles moram no Alto de Pinheiros, zona oeste da capital paulista. Há 7 anos, o filho do casal, André Hammer, trabalha em Tel Aviv, uma das principais cidades de Israel. Ele é casado com uma israelense e está com um filho de apenas 3 meses. Apesar de a região que ele morar ser um pouco mais tranquila, ele na realidade está sempre estressado. Para nós, ele procura passar tranquilidade, porque ele sabe que nós aqui estamos ansiosos, estamos preocupados, né? Dona Radassa conta que em uma viagem para visitar o filho, viveu uma experiência inesquecível. Precisou se esconder com a família em um abrigo antibombas, quando as sirenes da cidade tocaram. Mesmo assim, diz que o filho não pensa em voltar para o Brasil, onde vivem 120 mil judeus. A vida dele lá é muito boa, a qualidade de vida é boa. Ele está muito bem. Só gostaria que tivesse paz. A escalada recente da violência entre o governo de Israel e os radicais palestinos começou em junho deste ano. Este é o 3º conflito do tipo desde a tomada da faixa de Gaza pelo grupo islâmico Hamas, em 2007. Embora as raízes do confronto sejam antigas. Rudim vive há 4 anos no Brasil, que abriga cerca de 40 mil palestinos. A jornalista palestina, que mora em São Miguel Paulista, na zona leste da cidade, viveu de perto esse clima de tensão no Oriente Médio. Trabalhou como voluntária em ações de paz e não se conforma com a situação de conflito, que vem tirando centenas de vidas na região. Muita violência, pessoas machucadas, pessoas feridas, pessoas que levou tiro. Tem pessoas que morreram na nossa mão.
Agora a gente vai tentar conversar, né, com amigos da Arujin que estão lá na Palestina. Ela deixou muitos familiares, colegas por lá, por isso a preocupação dela é ainda maior. Tenho minha mãe, minhas irmãs, minhas amigas. Eu tenho minha melhor amiga que está lá, ela é jornalista também. Pela internet, a amiga conta que o marido, que também é jornalista, está trabalhando nas áreas de conflito e que ela mal consegue dormir. Lá é bem perigosa a situação. Ele está trabalhando na faixa de Gaza, onde o foguete está voando lá em cima da cabeça dele. E em discurso na cúpula do Mercosul na Venezuela, a presidente Dilma Rousseff pede cessar-fogo imediato entre Israel e Palestina na faixa de Gaza. Desde o princípio, o Brasil condenou o lançamento de foguetes e morteiros contra Israel e reconheceu o direito israelense de se defender. No entanto, é necessário ressaltar nossa mais veemente condenação ao uso desproporcional da força por Israel na faixa de Gaza, do qual resultou elevado número de vítimas civis, incluindo mulheres e crianças. O governo brasileiro reitera seu chamado a um cessar-fogo imediato. E os governos do Chile e do Peru chamaram seus embaixadores em Israel para consultas. Os dois países apoiaram o pedido da ONU de cessar-fogo imediato. Na semana passada, o Brasil chamou seu embaixador em Israel para consultas, dando início a um embate diplomático entre os dois países. E a seguir, metrô vai funcionar até mais tarde em dias de jogos de futebol em São Paulo. E a crise de desabastecimento acende o alerta na indústria. A falta d'água já provoca preocupação entre empresários paulistas. Voltamos em 2 minutos. Até já. 2014 está sendo um ano fraco para o comércio varejista. As vendas em datas importantes, como o Dia das Mães e o Dia dos Namorados, foram prejudicadas pela Copa do Mundo. Com o fim do Mundial, a economia ainda não se recuperou. Para o segundo semestre, a expectativa é de crescimento pequeno. Com isso, as contratações temporárias devem ficar abaixo das feitas em anos anteriores. No final de 2011, Leandro foi contratado nesta loja de roupas íntimas como ajudante geral. Na época, com 18 anos, ele tinha pouca experiência e, por isso, não esperava que fosse contratado com apenas 4 meses de trabalho. Eu pensei que eu poderia ser dispensado. Depois de efetivado, eu comecei como ajudante geral. Agora eu fui promovido para assistente de caixas. E, se Deus quiser, eu vou bem além. Leandro é um exemplo das contratações que costumam acontecer ao longo de todo o segundo semestre, as temporárias. No entanto, o início deste ano foi fraco para a economia brasileira e o setor varejista prevê queda no número deste tipo de contratação. No Brás, um dos maiores pontos de comércio popular de São Paulo, Jean e a família têm 2 lojas. Entre julho e agosto, eles costumam abrir 4 novas vagas para as vendas do final do ano. Com o baixo movimento, apenas 2 funcionários devem ser contratados. A expectativa não é grande, porém o comerciante não pode baixar a cabeça. Ele tem que ser criativo, tem que lançar coleções, tem que fazer promoções, liquidações, tem que realmente atrair o público. De acordo com a Associação Comercial de São Paulo, a economia deve se manter fraca também agora no segundo semestre. A expectativa é de que as eleições de outubro não atrapalhem o comércio. Até o final do ano, a associação espera um crescimento pequeno, de apenas 2 ou 3% neste semestre. A normalidade que a gente está esperando é aquela que vinha antes da Copa, que é de um crescimento fraco, mas ainda crescimento. E também para o Dia dos Pais estamos trabalhando com essa expectativa, crescer 2, 3%, o que, comparado com junho e julho, é um bom resultado, mas longe daquilo que o comércio vinha apresentando nos anos anteriores. O aquecimento do setor neste segundo semestre começa com a injeção do 13º salário na economia. Para fechar o ano, o Natal é a expectativa de bom faturamento. Como a expectativa de vendas não é tão favorável como no passado, talvez as contratações sejam um pouco mais fracas do que nos anos anteriores. Mas, de qualquer forma, sempre o comércio tem que reforçar para essa época.
Relatório do Fundo Monetário Internacional alerta que as contas externas brasileiras estão em situação moderadamente frágil. Dados do Banco Central da semana passada mostraram que o déficit em transações correntes, um dos principais indicadores das contas externas brasileiras, somou 43 bilhões e 300 milhões de dólares no primeiro semestre, um novo recorde histórico para o período do ano. No documento divulgado hoje, o FMI estimou ainda que a moeda brasileira estava sobrevalorizada em até 15% no ano passado. Para o FMI, a expansão mais lenta nos países em desenvolvimento, há muito tempo, o motor da recuperação global, deve-se cada vez mais, provavelmente, a fatores estruturais e não cíclicos. Não são só os consumidores residenciais que estão preocupados com a seca nas represas dos sistemas Cantareira e Alto Tietê. Pesquisa da Fiesp mostra que a falta de água vem gerando tensão também nas indústrias. Algumas empresas estão até contratando caminhões-pipa para manter o ritmo de produção. A água é um bem indispensável nesta empresa, que fabrica peças de alumínio para o mercado automobilístico. Uso a água no sistema de resfriamento da máquina e ela não pode estar com superaquecimento, então teremos que desligar as máquinas. Para não faltar água por aqui, a empresa decidiu contratar um caminhão-pipa por dia, com aproximadamente 10 metros cúbicos de água, que suprem o racionamento em Guarulhos, na Grande São Paulo. A empresa gasta por mês R$ 3.200 com a água comprada. É mais um custo e que normalmente não há como repassar ao cliente. Nós temos que absorver. Ou seja, além da crise toda do mercado, mais um problema administrar que é a falta d'água. O gasto extra colaborou para a demissão de mais de 60 funcionários nos últimos meses. E o medo de falta d'água se espalha por várias cidades. De acordo com o levantamento da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, quase 70% das mais de 400 empresas pesquisadas estão preocupadas com a possibilidade de um racionamento de água ainda este ano. O estudo revela também que 54,4% das empresas não possuem uma fonte alternativa de abastecimento. 62,2% acreditam que a interrupção do fornecimento pode prejudicar a produção. Mas hoje a Sabesp descartou o racionamento de água nas regiões de São Paulo, atendidas pelo sistema Cantareira, mesmo após recomendação feita ontem pelo Ministério Público Federal para que essa medida fosse implementada. A companhia informou que garante o abastecimento até março do ano que vem. Faz frio aqui na capital paulista. Neste momento, os termômetros da cidade marcam apenas 15 graus e vai esfriar mais ao longo da madrugada. A tendência para os próximos dias é de que as madrugadas continuem geladas, mas as tardes devem ficar mais quentes e secas. Vamos ver em detalhes a previsão para todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Sem chances de chuva para o estado de São Paulo nos próximos dias. O tempo tende a ficar mais seco. A quarta-feira terá predomínio de sol e pouca nebulosidade. O ar polar intenso se afasta cada vez mais. Com isso, as temperaturas voltam a entrar em elevação durante a tarde, mas ainda faz frio à noite. De manhã, os termômetros vão ficar perto da marca dos 12 graus em Marília. Já durante a tarde, a máxima chega aos 28 em Votuporanga. No norte do estado, a máxima vai aos 23 graus em Franca e aos 25 na região de Barretos. No litoral, a máxima atinge os 26 graus com muito sol e céu azul. Em todo o estado, incluindo a capital, o dia pode amanhecer com nevoeiro, o que deve reduzir a visibilidade nas estradas e nos aeroportos. No final da manhã, essa névoa já se dissipa e o sol brilha forte. Nessa quarta-feira, mínima de 11, temperaturas na casa dos 23 graus à tarde. E vai esquentando mais com o decorrer da semana. Máxima de 24 na quinta e de 25 graus na sexta-feira, ainda com sol e nada de chuva. Pela segunda vez neste ano, o USP-Leste vai atrasar a volta às aulas para os quase 5.000 alunos do campus. As aulas deveriam começar já na próxima segunda-feira, dia 4 de agosto. Após 7 meses interditado por contaminação, o campus foi liberado na semana passada, mas o local ainda precisa de limpeza e manutenção. Por isso, não há data definida para o início das aulas. Após a interdição do campus em janeiro, os alunos tiveram que continuar as aulas em outras unidades de ensino. A comissão de graduação e a diretoria da unidade vão definir o novo calendário de 2014 até o final da semana. Crise na Santa Casa de São Paulo. O ministro da Saúde, Arthur Queiroga, afirma que os recursos enviados à instituição não batem com as contas apresentadas pelo governo estadual.
Chioro voltou a ressaltar que mais de 70 milhões repassados pelo governo federal não chegaram ao hospital. A polêmica surgiu após a Santa Casa suspender o atendimento no pronto-socorro por conta de dívidas, 50 milhões de reais só com fornecedores. O governo estadual disponibilizou um repasse emergencial de 3 milhões de reais à instituição. Ontem, o secretário estadual da Saúde, Davi Uip, disse que a tabela apresentada pelo governo federal tem erros grosseiros e que há valores apresentados com duplicidade. Hoje, o ministro da Saúde, Arthur Chioro, respondeu dizendo que uma comissão do próprio governo federal, que será criada para apurar as contas do hospital, vai tentar esclarecer o que aconteceu. Não estou acusando ninguém de ter desviado o recurso, hipótese alguma, só estou alegando, afirmando, tá certo? E nós vamos entender o que está acontecendo e nós vamos fazer isso na comissão de avaliação, na auditoria, certo? Não só para olhar as contas da Santa Casa, mas olhar as receitas também e entender o que aconteceu com os 74 milhões. E o Ministério da Saúde anunciou que vai incluir a vacina contra o vírus da hepatite A no calendário nacional de vacinação. Deverão ser imunizadas crianças que tenham entre 1 e 2 anos de idade. A meta do governo federal é vacinar 3 milhões de crianças. A vacina já está disponível em 11 estados. Em São Paulo, ela será disponibilizada nos postos de saúde a partir de setembro. A hepatite A é uma doença infecciosa aguda que atinge o fígado. De acordo com a OMS, a cada ano ocorrem cerca de 1.400.000 casos no mundo. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença é considerada comum no Brasil. No ano passado, foram registrados 3 casos para cada 100 mil habitantes. A academia de boxe voltada para a população carente, antes improvisada com sucata, ganha agora equipamentos modernos de musculação. A doação de uma rede de academias renovou os ânimos dos alunos. No local não há mensalidade. Quem pode faz apenas uma contribuição. Os equipamentos que chegaram são usados, mas muito melhores que os antigos. Antes era os equipamentos tudo enferrujado, tudo quebrado, né? Sem dificuldade, a gente se machucava. Faltava aparelho, né? O que tinha, o que dava para se usar era enferrujado, né? Pouco para se aproveitar, se reutilizar, então o que tinha a gente fazia. Tava meio zoado, nós era lá do outro lado, lá não tava bom não. Mas agora tá legal, tá da hora, tudo novinho, né? Quase sucata mesmo, que agora fica encostada. No lugar dela, mais de 60 aparelhos doados por uma rede de academias que está renovando os equipamentos. E são apenas doações que sustentam o projeto, que funciona há 8 anos debaixo do viaduto Alcântara Machado, na Moca, e atende cerca de 300 pessoas por dia. A academia não cobra mensalidade. Quem pode, contribui com R$20 por mês. Jamais eu teria condição, quer dizer, tinha, né, mas pesava muito. Porque o aluguel aqui em São Paulo é muito caro demais, o custo de vida, né? Além da academia de musculação, também funciona neste espaço uma escola de boxe, cuja estrutura melhorou bastante ao longo dos anos, mas que ainda precisa de improviso para funcionar. Olha só, blocos de concreto e até pedaços de pedra que servem como pesos. Aqui, um pneu velho e uma geladeira fazem a vez de sacos de pancada para quem treina boxe. A falta de tecnologia não foi empecilho para Felipe. Envolvido com drogas e pequenos furtos, passou 2 anos na FEBEM. Quando saiu, veio pedir ajuda e começou a treinar. Hoje é pugilista profissional. Para mim significou, sei lá, uma mudança na minha vida, né? Porque quem sabe o que eu poderia fazer, né, depois, né? Eu não queria fazer nada mais de errado, né? Mas e aí? O fundador do projeto procura agora um professor voluntário para ensinar artes marciais no octógono, que também foi doado. E quem sabe, revelar um campeão. Eu acredito que muito em breve, o ano que vem, nós vamos ter uma safra de pessoas diferentes aqui dentro, talvez até os maiores torneios da América do Sul, debaixo do viaduto, gratuitamente, como a gente sempre fez, os de boxe. Que eles nos aguardem, que logo, logo La Vega nos espera. Trens do metrô vão funcionar até mais tarde em dias de jogos de futebol em São Paulo. Boa noite a todos. Ficou acordado na tarde dessa terça-feira que o transporte público na cidade de São Paulo irá funcionar até mais tarde, quando tivermos jogos de futebol em meios de semana,
normalmente às quartas-feiras, 10 da noite. E essa nova medida não vale apenas para a Arena do Corinthians, foi estendida para outras praças esportivas. O metrô irá operar até 00:30 para a entrada do usuário. Daí para frente, durante o percurso na volta para casa, as baldeações estarão todas liberadas. Lembrando também que os trens da CPTM funcionam até 10:50 da manhã e que os ônibus operam até a 1 da manhã. No caso do estádio do Corinthians em Itaquera, as estações disponíveis a partir desse novo horário serão Corinthians, Itaquera e Arthur Alvim. No caso do Pacaembu, a estação Clínicas. Futuramente, para o Allianz Parque, Palestra Itália, a estação Palmeiras Barra Funda, Canindé, estação Portuguesa Tietê e Morumbi, estação Butantã. Ou seja, o torcedor terá mais tranquilidade a partir do próximo jogo, em meio de semana, 10 da noite, para retornar para sua casa tranquilamente de transporte coletivo, de transporte público. Felipão é o novo técnico do Grêmio. Essa é a terceira vez que Felipão passa pelo time gaúcho. A última foi há 18 anos. A apresentação oficial acontece amanhã, quando ele assinará com o time até o final deste ano, com possibilidade de renovação por outra temporada. Felipão foi oficialmente desligado da seleção brasileira no dia 14, um dia depois do final da Copa do Mundo. No Grêmio, ele substitui Anderson Moreira, demitido depois da derrota para o Coritiba no domingo. Eleições 2014, TSE divulga os números oficiais sobre o eleitorado brasileiro. O estado de São Paulo se mantém como o maior colégio eleitoral do país, com 22,4% dos eleitores. E a capital paulista também segue na liderança entre as cidades. São 8.700.000 pessoas aptas a votar em outubro. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o número de eleitores aptos a votar em outubro é de 142.822.046. Em relação à eleição de 2010, houve crescimento de 5,17%. As mulheres continuam maioria, 52,13%, contra 47,79% de eleitores do sexo masculino. Em relação à faixa etária, caiu o percentual de jovens aptos a votar de forma facultativa. Eles somam um pouco mais de 1.630.000, queda de 47% em relação a 2010. Já o número de eleitores idosos, que também votam de forma facultativa, subiu 20% e chegou ao patamar de 24.297.000. O Ministério Público pede a condenação do ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, por improbidade administrativa. A informação foi divulgada agora há pouco pelo site do jornal O Estado de São Paulo. Segundo a promotoria, a gestão do então prefeito aplicou recursos destinados ao pagamento de precatórios, que são dívidas judiciais, em um fundo de investimento de renda fixa da prefeitura, o que caracterizaria um desvio de recurso. O caso teria acontecido em 2007. Gilberto Kassab é candidato ao Senado pelo PSD. Procurado pelo jornal, ele ainda não se manifestou sobre o assunto. Vamos ao comentário de José Neumann e Pinto. Pior do que o Lula pegar dinheiro nosso para construir o estado do Corinthians. Pior do que perder de 7 da Alemanha. Pior do que tomar um banho da Holanda. Pior do que Dunga, técnico da seleção, é a lei de responsabilidade do esporte, com o nome roubado de uma das maiores e melhores leis da história do Estado brasileiro, a Lei da Responsabilidade Fiscal. Os clubes de futebol no Brasil devem 4 bilhões de reais a nós. E o Congresso e o governo, o presidente Dilma já andou reunindo com o pessoal do Boa Jogada, sei lá como é que é, com os presidentes dos clubes e tal, para prometer um refinanciamento da dívida, 300 prestações, juros de 5% ao mês, tudo com dinheiro nosso, para financiar bandido, corrupto, incompetente, essa gente que está levando o Brasil, o futebol brasileiro, para o buraco. Carlos Henrique, do São Paulo Futebol Clube, disse que isso é para compensar o passado. Mentira! Todos os dirigentes de futebol no Brasil são o passado, ou são filhos do passado. Eles é que fizeram a dívida.
tem que pagar. O pior é que não tem sanção nenhuma se não pagar. Previa-se rebaixamento, agora perda de pontos, coisa que o valha. Quer dizer, uma coisa só eu não entendo. Que tipo de voto, de eleitor, vai votar em deputado, governador, presidente, que faz esse tipo de acerto com o nosso dinheiro? Isso é uma ignomínia. Afinal de contas, o que nós precisamos realmente é acabar com o passado, o mal passado no futebol. É impedir que esses dirigentes dos clubes, das federações e das confederações vivam eternamente nos seus cargos, se locupletando disso. Em vez disso, a presidente, os partidos, o Congresso, todo mundo só quer refrescar a vida dele e piorar a nossa, porque sai dinheiro do nosso bolso e somos obrigados a ver os jogos horríveis dos nossos times. É isso aí, direto ao assunto, até quinta. Morreu hoje, aos 86 anos, o médico Ulisses Vasconcelos Diniz, conselheiro da Fundação Casper Libero desde 1970. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O velório será realizado no Cemitério da Saudade, em Bragança Paulista, no interior do estado. O enterro será no mesmo local, às 10 horas da manhã. Formado pela Escola Paulista de Medicina em 1952, Ulisses Vasconcelos Diniz era especialista em ortopedia e traumatologia. Ele foi eleito diretor da Fundação Casper Libero em 2000 e reeleito por outras 2 vezes nos anos 2005 e 2010. Seu último mandato acabaria em 2015. O médico foi ainda membro do Conselho de Curadores da Fundação Municipal de Ensino Superior de Bragança Paulista e da mesa administrativa da Santa Casa da mesma cidade. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Rony Fon no Todo Seu. Uma boa noite e até amanhã. Confira uma entrevista com a atriz Rosane Mulholland em A Máquina, hoje, 11h30 da noite. Assista agora, Todo Seu.